vídeo de hoje é sobre as injustiças do sistema. Cara, eu tava refletindo agora nesses tempos de como o Brasil tá, tá muito desigual e injusto. Mas eu não tô falando de questão. Claro que entra muita questão social, mas eu tô falando da questão de escolhas erradas da população estarem ferrando com os jovens, com nós que estão conversando a vida, com o pessoal que já tá mais adiantado. E, cara, isso é muito foda. E tem um contexto geopolítico bem importante. E, cara, e a principal questão que tá fudendo todo o rolê é o imposto sobre a ignorância. E vocês vão entender mais ou menos o que é esse imposto da ignorância. Cara, é a ditadura do populismo, principalmente econômico. Cara, o Lula está no poder não porque ele é um bom presidente, mas sim porque ele é um populista. Eu acho que o Lula não é nem de esquerda, ele só é populista. Ele não importa se a questão vai favorecer o lado dele, das minorias, dos gays, dos LGBT, se vai toda aquela pauta da esquerda. O principal ponto dele é o populismo. E se ele tiver que aplicar uma lei, por exemplo, aquela lá do. Criou aquela taxa das blusinhas da Shein. Cara, ele criou aquela taxa e depois tirou ela por populismo. Simplesmente ele precisava do dinheiro, acumulou o dinheiro para gastar com outras questões populistas e tudo tem um preço. E o brasileiro médio, ele não entende a questão de custo das coisas. Por exemplo, cara, tiraram várias taxas do Detran agora pra tirar carteira. Eu lembro que eu tirei meu CNH em 2021. Eu paguei, acho que uns R$ 3.500 pra tirar. Carro e moto. A e B no caso. Hoje o cara tira por 200. Tecnicamente é uma coisa boa. Porém, tudo isso tem um preço, ainda mais no nosso estado. Eu duvido que o estado tenha uma arrecadação igual. Então, o número de emissão do CNH teria que multiplicar por 10, o que eu acho difícil. Ou não. Eu devia ter pesquisado essa questão, mas é tipo isso. O governo cria medidas populistas que fogem com a população, dá uma ilusão para a pessoa de que ela está tendo benefícios. Ainda mais esses benefícios bestas. Tipo assim, ah, vou dar um. O pessoal do Missão sempre fala muito do Vale Gás. Eu vou dar um Vale Gás para a população. E cara, você acaba tendo um prejuízo gigantesco, que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E normalmente sai de imposto. Aí, tipo assim, você dá para a população, uma massa da população, um benefício desses e faz a outra parte que não pode receber esse benefício, mas que também é pobre pagar. E acaba que você cria uma bola de não sustentar isso. A gente que se fode no final. E o cara que tá lá no interior do Nordeste, que teoricamente tá se beneficiando, e quem tá aqui no Nordeste sabe que não é bem assim. O que mais tem a gente pegando esse benefício que não precisa. Isso é um ponto importante. E acho que isso não dá pra mudar. Só com Bitcoin, sei lá. Quer dizer, não, o Bitcoin esconde o capital, né? É pior. Acaba que o Estado enche a máquina pública e se torna deficitário. Você precisa de mais combustível. O combustível, no caso, é seu imposto, seu dinheiro. Mas vamos. E o confisco invisível, a inflação e a carga tributária. Você paga a conta do populismo e o governo imprime moeda e eleva o imposto sobre tudo. Você não votou no candidato ruim, você não votou no Lula, mas você tem que trabalhar o dobro, mas o seu dinheiro derrete para pagar o erro dos outros. A ignorância alheia confisca o seu suor legítimo. E é isso que acontece no final das contas. Como a gente sai dessa? A gente tem que criar um. Mas, cara, isso também vai naquela questão do teto de vida das pessoas, porque você cria uma estrutura estatal muito forte que as pessoas dependem muito dessa estrutura estatal, você acaba a- criando um ponto em que as pessoas não buscam emprego de CLT comum e viram dependentes do governo total, entendeu? Tipo assim, se o jovem puder receber R$ 1.000 do governo e ganhar 1.600 sendo CLT, acredite. Morando com os pais, acredite. E os pais ajudando ele a ir pra uma festa e tal.
Cara, os caras não vão trabalhar. Os caras vão ficar dependendo do governo. Isso é o meio que Agenda 2030, né? É renda básica universal. E a porra do consumo. Eu sempre pego na questão do consumismo, do Estado criar pra você uma ilusão de vida que faz você virar um escrivão gourmet, né? E te fode. Você trabalha 44 horas. Agora eu tô querendo acabar com os 44, né? Tecnicamente é só pra pessoa trabalhar 36, 38, no máximo 40. Acho que não é nem 40. Que seriam 8 horas, no máximo 4 vezes na semana. Mas provavelmente não vai passar. Aí tu financia um carro pra impressionar alguém que você não gosta. Mora de aluguel e passa a vida pagando juros. Pô, isso é a média do brasileiro paulista. Somente paulista. No resto do Brasil não é tão comum assim as pessoas se fuderem tanto pra conseguir patrimônio. Porque se você pega uma cidade do interior, tipo, você compra uma casa ainda a 130. É uma merda de casa. A 230 ainda. Mas tipo em SP, 230 você não dá nem entrada. E você deixa de possuir as coisas. As coisas passam a possuir você. E é isso que acontece. Cara, e o sequestro da dopamina masculina, que tá fudendo muito com o pessoal também. Que é rede social, pornografia e jogos. Que funciona como uma quarentena mental. Cara, a quantidade de gente que tá com a famosa névoa mental, que tipo, a pessoa não conseguir se desenvolver mais por estar tipo, no trabalho. E o trabalho da pessoa é bem. Como é que eu posso dizer que o trabalho da pessoa é bem inútil, assim? Não é inútil, mas ela não desenvolve o raciocínio mental dela. Aí tem outros raciocínios que são ciência mental. Tem o da Yana. Ela não desenvolve o raciocínio dela, aí ela pausa, não conversa com as pessoas, fica na rede social. Aí chega em casa, rede social, jogo, pornografia. E a pessoa fica com o cérebro total nebuloso. As pessoas hoje em dia, a maioria delas não conseguem ter uma conversa de igual para igual, normal, olhando olho no olho. Um menor pai anestesiado não constrói patrimônio, não busca o topo e aceita a escassez na kitnet sem reclamar. Isso foi meio paulista demais também. E, cara, o status hoje em dia é o maior sinal de armadilha de ego. Porque a massa se endivida para comprar um iPhone ou roupa de grife por pura carência de validação. Eles gastam dinheiro que não tem para parecer o que não são. E, cara, qual a saída pro brasileiro sair desse ponto? Não brasileiro, acho que não tem como o brasileiro médio sair desse nível que ele chegou, que a gente chegou. Mas tem como pessoas, que provavelmente você que tá vendo esse vídeo consegue acordar e deixar de ser um escravo do sistema. E o protocolo da soberania, como virar o tabuleiro. Vamos falar disso agora. Cara, a morte da meritocracia linear. Pô, não adianta hoje em dia você estudar mais. Porque se você estudar e trabalhar duro tal, e se esforçar, não vai gerar riqueza, cara. Porque hoje em dia não tem como um jovem que ganha um salário normal acumular patrimônio. Ainda mais em capital e tal. É complicado. Porque a questão é que durante toda a história, só uma coisa gerou riqueza de verdade, que é equity, que é patrimônio ativo. Pô, ação nunca gerou enriquecimento. Cripto só gerou para quem pegou na baixa. Como você vai saber que o cripto vai estar na baixa e amanhã vai estar, daqui 5 6 anos vai ter multiplicado 350.000%? É muito difícil. Equity não. O problema é que a juventude de hoje não consegue acumular equity. Isso é um problema. Aí a gente tem o uso estratégico de códigos visuais, tipo ROI social. Em um país subdesenvolvido e aparente de ditar regras, o 1% não gasta dinheiro por ego. Pô, tu tem que investir na tua imagem, no shape imponente, estética, minimalista, tecnologia de ponta para quebrar a fricção inicial em negócios de alto nível e relacionamento de valor. Capital de giro social não futilidade. Essa é a questão que eu sempre falo com vocês. E, cara, a roda de fuga para isso é o quê? É parar de tentar consertar a massa e focar na sua própria independência.
Eu falo tudo isso, mas, cara, chega uma hora que você tem que parar de olhar pro governo, pro que o Lula tá fazendo de merda no país, pra todas as questões de pauta. Pô, a gente parou de falar das Beautiful Peoples, né? Esse termo era muito usado um tempo atrás, Beautiful Peoples. Mas é isso. Parar de olhar essas pautas, cara, e começar a investir em você mesmo e achar atalhos sociais pra isso. Porque tá meio complicado hoje em dia. E construir as habilidades insubstituíveis no digital ou preparar algo estratégico que seria, sei lá, cara. Trabalho que o pessoal sempre tá falando hoje em dia, trabalho manual. Que o pessoal do trabalho manual sempre tá ganhando mais. Hoje em dia eu vejo o pessoal do direito aqui, que sai da faculdade de ponta federal, e ganha 2.000. Aí tem o cara que conserta ar-condicionado que tira isso em 2 dias. Assim, é bem absurdo. Mas é aquele negócio. Nem tudo compensa. Mirar na posição de puro consumidor para a mentalidade de produtos ativos, reais e terra e capital. Por isso, acho que a parte mais importante é acumular capital ainda. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, trazer para vocês a injustiça do sistema brasileiro. E é isso, valeu. Dá like, curte, tchau, tchau.